Carol, para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o projeto de lei conhecido como PL da Reciprocidade garante ao nosso país a possibilidade de responder às barreiras comerciais impostas por outros países. Ele ganhou grande importância depois dos Estados Unidos divulgarem taxas às importações brasileiras. Para explicar mais do assunto com a gente, conversamos agora ao vivo com a diretora de Relações Internacionais da CNA, a Suemi Mori, que tem saudade da Suemi, a Suemi sempre presente aqui, mas na correria de vida que ela leva, não dá para estar com a gente sempre. Bem-vinda, Suemi. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo grato por estar aqui, Valteno. Suemi, olha só, a ex-ministra e senadora Tereza Cristina lidera essa frente em função desse projeto, que é esse projeto da reciprocidade. Mas eu queria que você falasse, porque a gente tem muito cuidado ao lidar com essas questões internacionais da diplomacia, que não é bater ou levou, mas certamente a gente conversa primeiro, vê o que está acontecendo para depois tomar as nossas decisões. É mais ou menos por aí, não é? É exatamente isso, Valteno. O substitutivo que está sendo relatado, né, pela senadora Tereza Cristina, ele traz essa possibilidade de resposta, mas dentro de um processo de diálogo que foi inspirado nos ritos da Organização Mundial do Comércio. Como você falou, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter algum dispositivo legal que, inclusive, vá contra as normas internacionais. Então, ele foi construído muito próximo do Itamaraty e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que são os especialistas nesse tema, para que ele garantisse a legalidade frente aos normativos internacionais. E o que o PL se propõe não é uma novidade, né? Países como os Estados Unidos e o Bloco Europeu já possuem legislações semelhantes, que dão instrumentos de resposta no caso de barreiras unilaterais impostas por parceiros comerciais. Então, o que a gente está falando é de algo que já existe, não está falando, a gente usa muito a questão da reciprocidade, mas o que a gente deveria usar mais corretamente é retaliação cruzada, né? Que é assim, caso um parceiro comercial aplique uma barreira unilateral injustificada, a gente teria vários instrumentos, várias possibilidades de fazer essa retaliação. Mas essa retaliação, ela vem depois de um processo longo de consultas feitas pelo Itamaraty, de diálogos feitos com esses parceiros, até chegar, possivelmente, numa resposta. Suemi, qual que é o papel da diplomacia nesse contexto num todo? Fundamental. O Itamaraty tem uma vasta experiência, né? O Brasil, no âmbito da defesa comercial, da Organização Mundial do Comércio, é muito reconhecido. Nós temos várias vitórias muito significativas e esse processo é sempre liderado pelo Itamaraty. E o Itamaraty preza por esse diálogo, preza pela saída diplomática antes de chegar. Mas se não tiver outro caminho, a gente tem instrumentos que permitam essa retaliação, né? E isso estaria na mão da CAMEX, que é o órgão que é um órgão que agrega todos os ministérios que trabalham e tem alguma questão que envolve o comércio exterior, inclusive o Itamaraty sentado lá. Tem visto hoje algumas manchetes dos jornais dizendo de que o Brasil pode tirar um proveito enorme dessas questões aí da briga entre China ou entre Estados Unidos e China, dessa questão tarifária, que a gente pode tirar proveito. Você tem esse pensamento também? E se sim, em que áreas que a gente pode avançar? Walter, eu acho que é muito prematuro a gente falar em ganhar ou perder nesse cenário, né? Assim, a gente que acompanha diretamente o comércio internacional, o que a gente tem visto é uma imprevisibilidade. A gente não está conseguindo prever muito bem o que vai acontecer em termos de tarifa, em termos de comércio. A gente sabe que essas medidas colocadas pelos Estados Unidos, elas têm um impacto global, mas elas estão sendo colocadas e, de repente, dependendo da negociação que os Estados Unidos faz, essas medidas são retiradas.
Então, eu acho muito prematuro ainda a gente falar se teria ganhos ou onde seriam esses ganhos, as perdas também aonde seriam. Eu acho que nesse momento a gente tem que acompanhar, né? O Brasil, especialmente o agro, a exportação é um caminho do setor muito importante. Nós representamos praticamente 50% de tudo que o Brasil exporta e hoje o comércio é globalizado, né? Mesmo que não se fale em exportação, o comércio é globalizado porque a gente também importa, a gente faz parte de cadeias, então eu acho um pouco prematuro. Agora o agro não foi afetado, né? Pelo menos nessa relação com os americanos ainda com o Trump. A gente não foi ainda taxado, né, assim, no que se refere aos produtos do agro. Veio o alumínio, veio o aço, Aço, é. mas o agro ainda não mexeu. E é isso que você falou, tem que ver primeiro o que vai acontecer, né? Exato, assim, né? O presidente Trump já anunciou aquela medida que ele está falando de reciprocidade, ele mesmo, ele está usando essa palavra. Então, o que o governo americano está fazendo hoje é avaliando não só tarifas, mas barreiras, regulações que possam afetar a economia americana. E o que ele disse é que ele vai colocar medidas recíprocas, parceiro a parceiro. Então, nesse momento, inclui-se o Brasil, né? Ele, inclusive, usou o etanol como exemplo nesse caso. Então, isso ele previu, né? A previsão era para abril agora, começar essas contramedidas, mas elas serão contramedidas específicas para cada país. Agora, nós estamos observando, semana passada eu conversei com o pessoal da Scott, consultoria da área de bovinos, e eles me disseram o seguinte: Valteno, março não fechou, mas nós estamos vendendo 76%. Quer dizer, esse trimestre vai fechar com um recorde de exportação de aves e de bovinos, assim como nunca se viu. Essa tendência, nós vamos ter um ano, já que nós estamos esperando também uma super safra, nós vamos ter também uma super safra de proteína animal em exportação, Suene? É o que a gente gostaria de ter, né, Falteno? Mas é o que eu falei, assim, hoje o mercado internacional, ele tem uma incerteza muito grande nele, né? Então, a gente sabe que se fecha ou se tem imposição de tarifas de um mercado importante ou um mercado que faça parte da nossa cadeia, se a gente falar, por exemplo, da questão de fertilizantes, ou a gente falar de mercados de exportação em si, se a gente falar de China, isso pode afetar muito. Então, a palavra que eu estou usando agora é assim: a gente precisa aguardar. A gente precisa continuar com o nosso pragmatismo, precisa continuar trabalhando como a gente sempre trabalhou e avaliar medidas, como que a gente vai atuar, o setor vai atuar, o governo vai atuar, o legislativo vai atuar. A gente está vendo o PL 2088 exatamente nesse sentido. Quando tiver um pouco mais de estabilidade, ver qual que é a medida que a gente vai tomar. Suemi, essa decisão do governo de zerar a taxação aí de alguns produtos, né? Como que isso impacta o agro? Porque a gente fala aí de café, né, carne, vários alimentos aí que fazem base na mesa do consumidor, né? É essa questão da importação, porque o Brasil é craque, é campeão de alguns desses itens que tiveram taxas de importação zeradas e foi muito criticado pela frente parlamentar, enfim, por quem defende o agro no Brasil. Essas medidas foram consideradas pelo Pedro Lupion, presidente da FPA, como ineficazes. Eu sei que elas devem ter caráter temporário, mas há algum cálculo, algum estudo de perda dos setores que foram, que estão sendo impactados pela alíquota zero de importação, Suemi? Valteno, o Brasil, a gente não tem falta de alimentos, né? Essa a gente não tem problema de desabastecimento, né? O que a gente viu acontecer é um aumento, né, dos preços, uma questão de acesso a esse alimento. Então, a gente está falando de renda, muito mais do que a gente está falando de desabastecimento, né? Como eu falei, o Brasil, ele exporta porque ele abastece o seu mercado interno e ainda tem condição de exportar. Então, a gente não exporta e por isso falta alimentos no Brasil. Então, o que a gente está falando aqui não é de desabastecimento, mas sim é um problema de renda, de acesso a esse alimento. Bom, vamos aguardar então, porque vai ter muitos elementos aí pela frente. A CNA vai apresentar as sugestões para o Plano Safra. O Plano Safra é, na verdade, o nosso foco agora, porque é preciso se preparar para poder fazer um novo plantio e é preciso ter recursos e também ter juros acessíveis, porque com o juro nas alturas o produtor fica descapitalizado e ainda corre o risco de perder por mudanças climáticas.
e também atento ao PL da reciprocidade. Para finalizar, eu deixo aqui as suas considerações, Suemi, agradecendo você imensamente por ter estado aqui com a gente. Bom, Valteno, essa semana a gente deve ter a votação na CAI, né? A gente já passou, o PL foi aprovado no meio ambiente, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, e ele foi lido na Comissão de Assuntos Econômicos, foi pedido vista, então essa semana deve ter a votação na CAI e depois ele segue para a Câmara dos Deputados. A expectativa da CNA também é que ele seja aprovado. É um instrumento importante que o Brasil tenha como uma possibilidade de resposta a esse mundo cada vez mais protecionista, né, com uma OMC que ainda não está na sua plena operação por causa da paralisia do órgão de solução de controvérsias. Então, é importante que o Brasil tenha esse instrumento de como se defender no caso dessas medidas unilaterais. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Boa semana. Obrigada, eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Obrigada, Suemi.